Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês Salmo 40, versículos 1 ao versículo 5. No primeiro versículo nós temos o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Neste primeiro versículo, nós vemos o autor aqui, Davi, dizendo da sua confiança que foi posta no Senhor. E nós temos aqui a palavra Senhor referindo-se a Yahvé, o Deus de Israel, o Senhor que cuida do seu povo. E Davi diz que ele esperou confiantemente pelo Senhor. E é importante nós observarmos em quem Davi colocou a sua confiança. O texto nos diz que ele esperou no Senhor. E o Senhor aqui está falando do Criador, daquele que tem toda a autoridade, poder, governo e domínio sobre todas as coisas. E Davi então nos diz que confiou, esperou no Senhor. A construção desse texto no hebraico chama a atenção quando o uso da palavra esperei. No texto original, essa palavra é repetida 2 vezes. Esperei, esperei. Daí nós temos, na sequência, o confiante, que é a forma de fazer uma tradução daquele texto do hebraico que é esperei, esperei, e para nós é esperei confiantemente. Exatamente por causa da repetição da palavra esperei, é que dá esse sentido de uma espera que foi um tanto longa. O texto nos dá essa ideia de que essa espera de Davi foi por um tempo longo. Há uma outra tradução que diz: esperei com paciência pela ajuda do Senhor. Então, Davi estava vivendo um momento de dificuldade. O texto não nos diz quais foram essas dificuldades, quais foram os problemas pelos quais Davi estava passando, mas o que o autor nos revela é que em meio à sua luta, à sua dificuldade, em seus problemas, ele colocou a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Esperei, esperei confiantemente no Senhor. Aqui nós temos no texto exatamente essa ideia de que Davi vivia momentos difíceis. E isso nós podemos ver quando vamos lendo o restante do texto. Na sequência, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu acho uma das partes mais belas nesse texto. É este momento, especialmente, essa frase: ele se inclinou para mim. Por quê? Davi está falando de Deus. Davi está falando do Senhor dos céus e da terra. E o que ele está me dizendo é que, no meio às suas lutas e às suas dificuldades, ele se dirigiu a Deus e Deus voltou-se para Davi. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Nós, como seres humanos, pequenos, falhos, pecadores, termos esta condição de nos voltarmos para o Senhor dos céus e da terra e Ele atender ao nosso chamado. Quando o texto diz que Ele se inclinou para mim, o texto está dizendo que Deus olhou para Davi, que Deus fixou-se em Davi, que Deus prestou atenção na pessoa de Davi. Isso é maravilhoso, porque Deus continua fazendo a mesma coisa em nosso tempo. Quando os seus se voltam para o Senhor em meio às suas angústias e às suas dificuldades, nós podemos saber que Deus também se volta para nos dar atenção. Ele, Deus, o Senhor, se inclinou para mim. E o texto diz que não foi só um olhar para Davi, um atentar para Davi, mas o texto diz que ele me ouviu quando clamei por socorro. Então aqui nós temos 2 ações do Senhor dos céus. A primeira, dá atenção a um pecador. A segunda, ouvir o que ele tem a dizer.
Porque muitas vezes, algumas pessoas falam conosco, nós ouvimos, mas não atentamos para aquilo que foi nos dito. Isso nós vemos dentro das nossas casas tantas e tantas vezes na comunicação entre esposa e esposos. Falamos e as pessoas estão atentas a outro momento, ou a atenção presa em outra coisa, e não dá ouvido o que foi dito. O que esse texto está me dizendo é que o Senhor atenta para quando um de nós nos colocamos diante dele e clamamos por socorro, ele ouve. Ele ouve. E este ouve aqui é, presta atenção. E o resultado nós vemos na sequência do texto. Davi diz, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele parou e ouviu o meu pedido de socorro. E veja o que Deus fez, conforme nós vemos o texto. O versículo 2, nós vemos a ação de Deus. Davi diz o seguinte, depois do seu clamor, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Aqui nós vemos Davi então falando acerca do problema dele, embora nós não saibamos qual é o problema. Mas por este versículo 2, nós podemos perceber a magnitude, a grandeza da situação que Davi estava passando. Ele diz que Deus tirou-me de um poço de perdição. Aqui nós temos uma situação que Davi diz que estava dentro, aqui ele usa a ideia de um poço de perdição, e ele ainda fala mais, diz de um tremendal de lama. A outra versão diz, tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Nós temos um outro salmo, o Salmo 69, versículo 1 e 2, que pode nos ajudar a entender o que Davi está dizendo aqui. Ouça então o que diz o Salmo 69, 1 e 2. Ó Deus, salva-me porque eu estou na água até o pescoço. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Veja a linguagem aqui do Salmo 69, 1 e 2. Davi usa expressões semelhantes a que nós vemos aqui no versículo 2. Aqui no 69, Davi diz, eu estou numa situação que a água chega-me ao pescoço. Ou seja, os seus problemas já estavam para afogá-lo. Não dá pé, não tem base para colocar os seus pés. E ele diz, estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Aqui, no versículo 2, quando Davi fala de um tremendal de lama, a ideia é que ele estava dentro de um lamaçal, daquela lama pegajosa que você tenta tirar os seus pés, mas à medida que você se move, você afunda mais ainda. Esta era a situação de Davi. Ele estava numa situação de perigo de vida, num poço onde ele diz que é um tremendal de lama e à medida que ele tenta, que ele age para sair, a situação parece que o prende mais ainda. É dentro desse contexto que Davi clama e espera pelo Senhor. E aqui nós percebemos, quando Davi nos diz que esperei com paciência, confiantemente no Senhor, este versículo 2 nos diz exatamente a situação, não nos dizendo qual o problema, mas uma situação difícil e, pelo entendimento do texto, algo prolongado. E aí nós temos Davi dizendo, em meio à minha situação de quase morte, de sufocamento, dentro desse tremendal de lama, eu esperei pelo Senhor, eu continuei esperando pelo Senhor. E nós precisamos, queridos, no nosso caminhar, fazer a mesma coisa. Primeiro, coloque a sua confiança no Senhor e continue esperando
confiando no Senhor. Depois deste momento, quando Davi disse que Deus o tirou deste local, de um poço de perdição e de um tremendal de lama, o texto continua dizendo: colocou os meus pés sobre uma rocha. Deus tirou Davi do tremendal de lama e colocou os seus pés num lugar firme. E nós vemos então aqui Davi dizendo que Deus, por sua graça e misericórdia, agiu na vida dele, dando firmeza aos seus passos. No Salmo 69, o final do versículo 2, diz que Davi estava atolado numa situação onde não dava pé. A ideia de que não tinha como firmar os seus pés, porque ele estava dentro de uma areia movediça. E aqui nós temos Davi dizendo que Deus o tirou dessa situação e o colocou em terra firme. E aí nós vemos o cuidado de Deus em relação ao seu povo. Colocou-me os pés sobre uma rocha. Isto é, deu firmeza a Davi. Além disto, o texto diz que firmou meus passos. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Aqui nós temos Davi dizendo: além de me salvar, Deus me conduziu. Me deu condição de estar estável sobre uma rocha e condição de eu começar agora a caminhar com segurança. Louvado seja, pois, o nome do Senhor, queridos, porque Deus tem agido dessa mesma forma com o seu povo, com cada um de nós que esperamos nele. Em meio às nossas lutas e às nossas dificuldades, nós devemos confiar e esperar na ação, na providência e no poder de Deus que se manifesta sobre as nossas vidas. Colocou meus pés sobre uma rocha. Louvado seja, pois, o nome do Senhor pela segurança que nós temos pelo fato de confiarmos no Senhor. E aqui nós vemos Davi dizendo no versículo 3 agora: e ele pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E o que ele está dizendo aqui, ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Aqui nós temos a resposta de Davi ao que Deus fizera. Davi começa nos dizendo que esperou em meio ao Senhor. O texto seguinte diz a situação: ele estava passando por um momento difícil, até mesmo risco de vida, e ele diz que Deus agiu e resolveu o seu problema. E o resultado disto, louvor e glorificação do nome do Senhor. É exatamente o que se espera de cada um de nós, diante da providência, da ação de Deus e do mover de Deus sobre as nossas vidas, que nós o adoremos, glorificando o seu nome, celebrando as vitórias que o Senhor tem nos dado. E aqui é o que Davi está nos dizendo: ele me pôs nos lábios um novo cântico. E eu quero destacar, veja que a ação nesse texto é de Deus. Deus é quem ouve Davi, atenta para Davi, tira Davi de um tremendal de lama, coloca Davi numa rocha, faz com que Davi tenha segurança, e o texto diz que ele colocou nos lábios de Davi um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Talvez nós, lendo este versículo, nós pensemos o seguinte: então Davi fez uma música nova. Deus colocou uma música nova. Deus deu uma nova inspiração a Davi. Poderíamos fazer essa leitura. Mas, na verdade, o que Davi está nos dizendo aqui é que agora ele estava celebrando ao Senhor, estava cantando a Deus de um modo diferente. Aqui tem mais a ver com atitude do que com uma letra nova. A atitude aqui é de alguém que passou pelo sofrimento, viu o grande livramento do Senhor e, como resposta, ele o adora. Esse adorar aqui, ou este cantar aqui, é o cantar com todo o ser, é o cantar com cada célula do corpo. É isso que Davi está dizendo. Eu estou louvando, exaltando, glorificando ao Senhor diante do seu grande livramento para comigo. Ele pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E aqui, queridos, nós temos o resultado de alguém que realmente
esperando no Senhor, ver a ação poderosa de Deus em suas vidas. E nós podemos esperar a mesma coisa, queridos. Nós servimos ao mesmo Deus, adoramos ao mesmo Deus, aquele a quem Davi clamou confiantemente e quem foi socorrido. E eu tenho certeza que você também tem esta experiência na sua vida, na sua caminhada com Deus. Quantas vezes, em meio às nossas dificuldades, sejam problemas de saúde, problemas financeiros, problema de relacionamento, seja qual for o problema, você coloca diante de Deus e você percebe o agir de Deus na sua vida, trazendo a solução para aquele momento. O resultado é louvor, é adoração, é glorificação ao nome do Senhor. Versículo 3, ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, neste momento, eu vejo Davi dizendo, olha, diante da grandeza do que Deus fez na minha vida, isto vai levar outras pessoas a adorar o nome do Senhor. Vai fazer com que outras pessoas que conheçam a minha história, sabem por onde eu passei e como eu fui liberto, que essas pessoas também vejam isso e temam e confiem no Senhor. Aqui está relacionado ao testemunho que deve ser dado, queridos. Ao testemunho que cada um deve dar diante da ação maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas em todo o tempo. Devemos fazer com que outras pessoas também possam ser despertadas para, juntamente conosco, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aqui Davi está nos dizendo, olha, diante da grandeza do ser de Deus, aquilo que Deus fez comigo serve de testemunho para que leve outras pessoas também a adorar e a glorificar o nome do Senhor. Versículo 4, Davi diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Ele diz aqui, então, feliz são aqueles que confiam no Senhor. E Davi acaba de dar o exemplo. Davi acaba de mostrar que ele é feliz exatamente porque confiou, esperou com paciência no Senhor. E como resultado, a graça de Deus se manifestou, livrando daquela situação. E o resultado, louvor, gratidão. A felicidade de saber que pode contar com o Senhor em toda e qualquer situação da vida. E aí Davi diz que essa pessoa ela é bem-aventurada, e de fato é. Todo aquele que confia no Senhor, que põe em Deus a sua confiança, é bem-aventurado. Bem-aventurado porque está buscando naquele que tem todo o poder e autoridade para cuidar e tem cuidado do seu povo. Louvado, pois, seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E ele diz, não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O que ele está dizendo é, confia no Senhor, descansa nele, porque nos homens você não vai achar o socorro no momento oportuno. Espera, confia, descansa no Senhor. Porque feliz, de fato, é todos aqueles que confiam nele. O versículo 5, nós temos a conclusão desta primeira parte do Salmo. Davi diz, são muitas, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, são muitas, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Olha o que Davi está dizendo, ele coloca aqui diante de nós, dizendo, olha Senhor, tu és tão grande, tão grande, tão grande. As tuas maravilhas são tantas que não dá para contar. E de fato, é a pura verdade. Aqueles que convivem com Deus, aqueles que se relacionam com Deus no seu dia a dia, sabem muito bem do que está aqui nesse texto. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que nós imaginamos ou pensamos ou podemos contar.
São muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado. E aqui, se nós olharmos para trás e atentarmos para o cuidado de Deus na nossa história, com certeza nós vamos poder fazer essa afirmação diante da graça, da misericórdia, do amor de Deus, do cuidado, do zelo, da manifestação, da mão poderosa de Deus, cuidando de cada um de nós. Quantas maravilhas, Senhor, tens feito. E na sequência ele diz, também os teus desígnios para conosco. Eu tenho uma situação que Davi olha para trás e diz, olha, Senhor, é tremendo o que tu tens feito na minha vida. E agora ele olha para frente e diz, os teus desígnios, aquilo que tu tens projetado para nós, eu sei que é maravilhoso. São muitas, Senhor, Deus meus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Desígnios aqui está apontando para frente. Está dizendo que Deus tem um projeto, que Deus tem algo estabelecido para a vida de cada um de nós. E Davi está dizendo que é algo maravilhoso. E é, sim, maravilhoso. Os projetos de Deus para a tua vida é bênção. Louvado, pois, seja o nome do Senhor. E Davi, então, vai dizer que não tem como igualar Deus a nada, nenhuma referência no mundo existe que ele possa comparar ao ser de Deus. E é verdade, nós temos que nos dobrar diante da grandeza do ser de Deus e louvar e exaltar o seu santo nome, porque ele é maravilhoso. E quando falo das maravilhas do Senhor, olhando para trás, eu posso ver a grandeza do amor de Deus em mandar Jesus Cristo para que ele pudesse nos dar esta condição de podermos chamá-lo de Senhor, nos dá essa condição de fazermos parte da sua família, nos dá essa condição de crer, de confiar em Deus e saber que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele disse. Louvado, pois, seja o nome do Senhor por causa do seu grande amor, o amor provado pelo fato de ter nos dado Jesus Cristo, que nos possibilitou a condição de adentrarmos na presença do Senhor. Porque somente através da obra realizada de Jesus é que nós podemos nos aproximar de Deus e receber dele o perdão e a vida eterna. Louvado, pois, seja o nome do Senhor. Então, queridos, que nós possamos, assim como Davi, confiar no Senhor. E chamo a sua atenção que a confiança de Davi, que esse texto nos fala, é uma confiança em Deus em meio às lutas e às dificuldades. Davi esperou confiantemente quando estava num tremendal de lama. Ele esperou e confiou no Senhor, certo de que Deus atende e cuida do seu povo. Que nós possamos descansar e confiar no Senhor, porque Ele está presente cuidando de cada um de nós. E que a nossa esperança sempre esteja em Deus, na certeza de que Ele, o nosso Senhor, é por nós. E se Ele é por nós, sabemos que a vitória é certa em Cristo, o nosso Senhor. Toda honra e glória seja dada, pois, em nome do Senhor, em nome de Jesus, que nós nos fortaleçamos e busquemos descansar e confiar na providência de Deus que tem cuidado de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.